Vamos chegando, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja já entrando no seu lar, na sua casa, não é? Aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que a presença de Deus esteja já atingindo o seu coração nesse propósito maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. E desde já eu saúdo a todos mais uma vez, irmã Celina, irmã Vanessa, Rafael, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de outubro, terminando já quase mais um mês abençoado para todos nós, não é? E já temos aí bênçãos sem medidas recebidos da parte do Senhor, através dos seus cuidados, do seu carinho, através da sua misericórdia, que são as causas de nós não sermos consumidos, não é? E só lembrando também, deixa eu dar aqui já os dois avisos muito importantes. Amanhã nós temos o nosso culto, não é? Nosso culto abençoado às 19 horas e 30 minutos ali no Ministério Compartilhar, na Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira. Eu quero convidar você e toda a sua família a estar conosco amanhã, nesse dia abençoado, maravilhoso, que o Senhor preparou para cada um de nós. E domingo nós temos a grande festa do Senhor, que é o culto da família. Então convido você e toda a sua família também a estar conosco, recebendo a palavra de Deus no seu coração, se ajuntando a nós no louvor, na adoração e recebendo o melhor de Deus para nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo do Senhor. Meu muito boa noite também à irmã Célia, irmã Celina, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, graça e paz. E vamos chegando, e só lembrando também que você que não é inscrito no nosso canal, dê lá um clique, um joinha, não é? Na página do Ministério Compartilhar no Facebook, e inscreva-se também no YouTube, aonde toda semana nós recebemos aí as mensagens que edificam, não é? Reflexões na palavra de Deus, para que você já comece ali o seu dia abençoado, meditando, refletindo, não é? Na palavra de Deus, porque é muito importante. O que nos alimenta, queridos, é a presença de Deus através da sua palavra. Ela traz renovo espiritual, ela traz paz ao nosso espírito e nos leva a promovermos a ação do Espírito Santo dentro de cada um de nós, através da santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Para onde iremos nós se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, não é? O apóstolo Pedro, ele fez essa declaração já sabendo, não é, que as palavras de vida eterna, as palavras de bênção, as palavras de cura, as palavras que promovem a verdadeira paz em nossos corações, nós encontramos em Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada. Às vezes recebemos conselhos de amigos, não é? Conselho de pessoas cheias de boas intenções, não é? Mas o que realmente promove a ação do Espírito Santo na nossa vida é a palavra de Deus, porque um conselho de um amigo, ele pode às vezes não ser bem interpretado, não é? Um conselho de uma pessoa influente pode às vezes não produzir o efeito necessário naquilo que nós precisamos para a nossa vida. Mas quando recebemos a palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo ele se encarrega de nos alinhar ao propósito de Deus, de trazer a revelação da parte do Senhor para a nossa vida, de sorte que nós não ficamos confundidos, de sorte que nós temos paz, e recebendo essa paz, nós caminhamos, não é? Sempre numa direção que o Senhor tem preparado para nós. Então, meu querido e minha querida, invista na sua vida espiritual, medite na palavra de Deus, escute a palavra de Deus, adore a esse Senhor Deus Todo-Poderoso, a esse Criador dos céus e da terra, aquele o qual tudo criou, aquele o qual governa sobre todas as coisas e deseja também governar sobre a nossa vida, não é? O Senhor Jesus ensina
na sua palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus é nos colocarmos numa posição aonde o governo total e absoluto do Senhor venha sobre a nossa vida e vença todo o nosso ego, e vença todo o nosso orgulho, e vença todos os paradigmas que muitas vezes assombram a nossa mente, não é? E aonde nós possamos permitir que o governo de Deus assuma plena e total presença dentro de nossas vidas. Porque daí sim, nós aprendemos e somos diligentes, não é? A recebermos a vontade de Deus na nossa vida, e não apenas recebermos, mas permitirmos que ela prevaleça na nossa vida. Porque muitas vezes, queridos, por não estarmos vivendo debaixo do governo absoluto do Senhor, por não termos por prioridade a busca do reino de Deus e da sua justiça, nós não temos as demais coisas acrescentadas na nossa vida. Nós não temos estabilidade nos nossos pensamentos, não temos estabilidade na nossa fé, porque oscilamos. Quando uma coisa prioriza aquilo que deve ser priorizado, as coisas não funcionam muito bem. Mas quando nós permitimos e priorizamos o reino de Deus, o governo absoluto de Deus na nossa vida, aí sim as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Ou seja, aquilo que nós tanto tempo temos buscado, temos lutado, e muitas vezes temos até o entendimento de que precisamos na nossa vida, de que as coisas da nossa vida não vão bem. Jesus ensina que quando essa busca acontece, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Mas não é uma busca qualquer, é uma busca aonde a prioridade é o reino de Deus na minha vida. Aonde a prioridade da minha vida é não permitir mais que as minhas vontades governem a minha vida, que as minhas vontades governem as minhas atitudes, mas sim o reino de Deus. Porque enganoso é o coração. Tem muitos cristãos, infelizmente, muitas pessoas que estão vivendo sobre sentimento, baseando as suas decisões em sentimentos, baseando as suas ansiedades, os seus anseios em sentimentos. E os resultados muitas vezes não são condizentes com aquilo que é esperado pela pessoa, porque a primazia do seu sentimento, da sua busca, não é o reino de Deus, não é a justiça de Deus. E quando algo sobrepõe isso na nossa vida e torna por primazia na nossa vida, é como se nós anulássemos a vontade, o desejo de Deus de governar a nossa vida. Quando nós somos insubmissos, porque quando eu coloco os meus sentimentos à frente da palavra de Deus, à frente da vontade de Deus, não tem como a palavra de Deus sobressair na minha vida. Não tem como o governo de Deus conduzir os meus resultados. Mas quando a vontade está em submeter-se ao governo de Deus, aí sim, queridos, o resultado vem, as coisas acontecem, o milagre prevalece na vida de cada um de nós. Por isso, creia, vale a pena buscar, vale a pena servir, vale a pena ter uma vida de submissão e obediência à palavra de Deus, porque aí sim, queridos, nós deixamos de ser pessoas de duplo ânimo, pessoas que ora querem, ora não querem,
pessoas que são inconstantes, porque embora tudo isso seja muitas vezes uma deficiência no caráter, isso também acontece quando eu coloco os meus anseios, as minhas vontades, as minhas decisões à frente daquilo que Deus tem preparado para mim. Vale a pena, queridos, renunciar todas as coisas para servir a Deus. Ah, mas pastor, Deus me deu o livre-arbítrio. Sim, Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele não tira o livre-arbítrio do homem, porque o livre-arbítrio é a essência da fé, é a essência da comunhão, é a essência de entender que eu posso decidir por coisas ruins, mas o meu desejo é que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. E sendo assim, eu entendo, não é, que o livre-arbítrio ele só serve para uma coisa, para ser renunciado. Uma vez, uma conversa com um pastor amigo há muitos anos atrás, e falávamos exatamente sobre isso, sobre o livre-arbítrio, não é? E ele me falou uma coisa, e isso guardei no meu coração e estou transmitindo a vocês. Ele disse: pastor Júnior, o livre-arbítrio ele só serve para uma coisa na vida do cristão, para ser renunciado. Porque quando eu renuncio o livre-arbítrio, eu tenho por aceitação automaticamente o governo de Deus na minha vida. Então, decida por Jesus. Não decida pela sua vontade. Não decida pela vontade da carne, mas por aquilo que Deus tem na sua vida. E você vai ver que dias melhores virão sobre a sua vida. Que o Senhor há de fortalecer a sua alma, a sua fé. O Senhor há de te conduzir na essência da sua palavra. Porque a palavra do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é agradável. E é isso, queridos. Tudo isso existe por causa de mim e de você. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Ao contrário do ladrão, que vem senão a roubar, matar e a destruir. Isso são atributos do ladrão. O ladrão, ele vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é para todo aquele que crê na palavra de Deus. Para todo aquele que luta para mortificar a carne e viver uma vida em espírito. A viver uma vida aonde Deus, ele nos orienta, nos guia e nos conduz através da sua palavra. Como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido, guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos guia. Às vezes não sabemos para onde vamos, não sabemos o que vai acontecer, mas a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E para onde o Senhor nos conduzir, será sempre o melhor para cada um de nós. Ainda que você esteja passando por lutas, por dificuldades, ainda que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, não assuma o controle da sua vida. Não assuma as rédeas da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Maravilhosa palavra, não é? Do salmista. Porque quando confiamos no Senhor, nós jamais seremos abandonados, tá certo? Então, convido a você, participe dos cultos. Amanhã, sexta-feira, nós teremos ali um culto ao nosso Deus, louvor, adoração à palavra de Deus. Saia da sua casa, organize, prepare, para que à noite você possa estar ali na igreja, ouvindo a palavra de Deus, para que você possa estar recebendo a palavra de Deus. Nós vemos a Bíblia
nos ensina que não temos porque não pedimos. E quando pedimos, nós pedimos mal. Quando nós pedimos, nós não pedimos da maneira correta, porque muitas vezes não sabemos como pedir. Não temos um impedimento para as nossas petições. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos orienta, ela nos corrige para vivermos a vontade do Senhor. Para entendermos que nós precisamos realmente ter o entendimento daquilo que nós buscamos, daquilo que nós pedimos, porque nem sempre o que eu peço é o que eu preciso. E quando eu peço, muitas vezes não peço da maneira que precisa ser pedido, porque falta a revelação, a orientação do Espírito Santo. Outro dia eu ensinava numa sexta-feira na igreja e eu dizia que nós temos 2 intercessores. Olha que maravilha! Nós temos 2 intercessores. Um no céu, que é Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pelos santos aqui na terra. E o outro intercessor, ele está dentro de nós. Ele chama-se Espírito Santo de Deus. E quando há essa junção, aleluia, da palavra, do Espírito e da minha fé, aleluia, os resultados acontecem. Não pode faltar um deles na minha vida. Não pode faltar a fé. Não pode faltar a palavra. E não pode faltar a minha vida. Aleluia. Porque a minha vida, ela entra como uma oferta diante do Senhor. E por isso, queridos, que é importante ir para a igreja. Por isso que é importante adorar, viver em comunhão com os irmãos. Por isso que é importante termos aquele momento de louvor, de agradecimento ao Senhor. Tudo isso são coisas importantes que preparam a nossa vida, que preparam o nosso coração, a nossa mente, para estarmos em sintonia, alinhados com a palavra do Senhor. Aí sim eu recebo a palavra de Deus. Eu recebo um alimento. E esse alimento, ele me sustenta. Esse alimento, ele nos fortalece. Esse alimento é que vai fazer com que nos dias difíceis eu vença. Nos dias difíceis eu não desisto. Esse alimento vai fazer com que eu tenha um entendimento que ainda que eu esteja passando por lutas, por dificuldades, dias melhores virão. Dias maravilhosos virão. Porque o Senhor Jesus, Ele é o meu caminho. Ele é a minha verdade. Aleluia. E eu não chego ao Pai se não for por Ele. Muitas vezes deixamos de acreditar na palavra de Deus, que é a única, soberana e suprema verdade, para acreditarmos muitas vezes naquilo que uma pessoa que muitas vezes se diz amigo, nos apresenta. Às vezes deixamos de acreditar na palavra de Deus para dar crédito a coisas que são corruptíveis, coisas que podem por algum momento trazer uma alegria no meu coração, mas o final dessas coisas será dano, será morte. Não queira você ser o condutor da sua vida. Não queira você ser o senhor das suas vontades. Mas entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Dê crédito à palavra de Deus. Sabe? Deixa de ficar em casa. Às vezes, queridos, nós priorizamos tantas coisas na nossa vida. Priorizamos o nosso descanso, priorizamos o nosso trabalho, priorizamos tantas coisas e achamos às vezes que o problema está na palavra, está em Deus. Achamos que o problema está na igreja. Às vezes o problema, queridos, é simples de resolver. Está dentro de nós. Nós
precisamos ser pessoas resolvidas. Resolvidas na questão da fé, resolvidas na questão da determinação, resolvidas na questão da busca ao Senhor. Porque sem a presença do Senhor, nós não vamos caminhar, nós não vamos longe. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós teremos falta. Tanto que Davi, o rei Davi, ele faz a sua declaração a Deus no Salmo 23. E ele se coloca diante do Senhor. Ele se apresenta diante do Senhor. Ele deixa de lado toda a sua força, a sua glória conquistada através das vitórias, através das guerras. Ele abre mão de toda a sua glória humana, de todo o seu senhorio como rei, e se coloca diante do Senhor como ovelha, fazendo a declaração, uma das mais lindas da Bíblia, aonde ele fala para o Senhor no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao Senhor. Então, queridos, você vê a importância de ter o Senhor como nosso pastor. Quando temos o Senhor como nosso pastor, a certeza é certa de que nada nos faltará. A certeza é certa que seremos guiados pelo Senhor. Ainda que andássemos, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Ou seja, nas águas tranquilas, Deus estará com ele. No vale da sombra e da morte, Deus estará com ele também. Mas haverá uma diferença. A vara e o cajado do Senhor há de trazer consolo para a vida daqueles que são ovelhas, daqueles que se colocam diante do Senhor, daqueles que verdadeiramente entendem a importância, o significado de entregar a sua vida ao Senhor, de confiar no Senhor e saber que Ele tudo fará. Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo e cada dia que passa, as coisas vão cada vez mais se afunilando. No mundo do espírito, existe já um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam e se cumpram e se estabeleçam na vida de todos nós, na vida da humanidade. E esse tempo, queridos, o qual muitas vezes nós não temos o conhecimento, mas temos a revelação da palavra através das profecias. Esse tempo está se encaminhando para o final de todos os tempos. E eu e você, como cristãos, como pessoas que creem no Evangelho, que creem na palavra de Deus, nós também temos um tempo para fazermos as nossas decisões, para nos firmarmos nas nossas decisões. E como eu disse no começo da live, as nossas decisões não podem ser baseadas nas emoções, não podem ser baseadas em sentimentos, porque eu vejo pessoas já há muitos tempos, cada hora está numa igreja, cada hora está, não, esse pastor é uma bênção, nossa, eu amo esse pastor, daqui a pouco passam os seus meses, ela já não tem mais aquele afeto pelo seu pastor, ela já não tem mais aquela obediência pelo seu pastor, porque as emoções passam, as emoções acabam, as emoções oscilam. Aquele que hoje te faz rir, amanhã pode te fazer chorar, e vice-versa. Agora, se as nossas vidas não estiverem paupadas
e firmadas na palavra de Deus, se não houver a consolidação da nossa fé na palavra de Deus, nós passaremos junto com as nossas emoções e oscilaremos juntos com as nossas emoções. E pode não haver tempo para a retomada do caminho, porque as nossas decisões sempre estão pautadas no tempo, nas emoções. Amanhã eu faço. Ah, semana que vem eu vejo. Ah, não, agora eu não quero, mas amanhã, quem sabe? Não seja assim. Não seja assim, meu amado. Viva pelo Espírito. Ande pelo Espírito. E não cumpra as concupiscências da carne. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Benedito Júnior, irmão Benê, Deus te abençoe. Irmão Luiz Henrique, Deus abençoe você, meu querido, toda a sua família. Mais alguém aí que eu não mandei um abraço, uma saudação, aparece aí, dá um joinha aí. É muito bom tê-los aqui conosco, compartilhando aí nessa live. Nós ficamos aí alguns dias sem fazer a live, não é? Mas o Lê estava aí comandando aí semana passada. Acabou que não deu nem para ele, eu também não consegui, devido a alguns compromissos, não é? Porque às vezes, queridos, as coisas acontecem e às vezes foge da nossa programação, às vezes as coisas fogem, não é, daquilo que nós planejamos, mas é muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite. É muito bom poder estar meditando, não é, na palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. E eu creio que essa palavra, queridos, ela não volta vazia. Eu creio que se você, aonde quer que você esteja nessa hora, abrir o seu coração, essa palavra ela tem um propósito, ela tem um endereço, e o endereço é a sua vida, o endereço é a minha vida, ela é direcionada aos nossos corações, para que aquele que sonda, conhece e esquadrinha o nosso coração, possa encontrar em nós lugar para fazer habitação, tá certo? Então, é isso que Deus tem para a nossa vida. Vá ao culto, frequente a igreja. Se você não é do nosso ministério, mas está desviado de alguma igreja, volte, redima com o seu pastor, busque orientação, peça perdão, perdoe também se for preciso, né? Mas que possamos viver um tempo de comunhão. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, queridos, uma das coisas que tem me entristecido. É claro que nós vemos que tudo isso tem um cunho espiritual muito grande, tem um efeito espiritual muito grande, não é? Nas coisas que estão acontecendo por esses dias. As pessoas estão simplesmente saindo da igreja, as pessoas estão abandonando a comunhão com os irmãos para viver uma vida isolada em casa, porque se decepcionaram com isso, com aquilo, porque, irmãos, decepção, infelizmente, traições, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos. Mas Jesus Cristo não nos trai, Jesus Cristo ele não nos decepciona, a palavra do Senhor não nos decepciona. Não podemos esperar coisas do homem, coisas humanas. Como eu disse, tenho falado nessa live, as emoções são oscilantes. Hoje que aquele que te abraça e te beija hoje, é o mesmo que pode te bater amanhã. Aquele que te elogia hoje é o mesmo que pode falar mal de você por trás. Então não esquente a cabeça com isso não. Não dê lugar a essas coisas na sua vida não. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. A palavra do Senhor diz que todos nós iremos, mas não podemos permitir que a ira se encaminhe para a promoção do pecado na nossa vida. Então, sirva a Deus, busque a Deus. Se você tem alguma desavença na sua igreja, com o seu pastor, com o seu irmão, como eu disse, vá, peça perdão. Fala, pastor, eu estou aqui, eu quero servir nessa obra, eu quero abençoar as vidas nessa obra, eu quero segurar no arado junto com o Senhor e caminhar junto com o Senhor.
Sabe por quê? Dia 30 agora, resolve as eleições. Acaba. Independente de quem ganhar ou perder, a nossa vida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Tudo isso já está estabelecido. Nós não sabemos quem vai ganhar, quem vai perder, mas Deus já definiu. E nós não dependemos disso. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é? A não rifarmos o nosso voto. Nós temos que fazer a nossa parte de não alienarmos o nosso voto, que é muito importante. Nós temos que fazer a nossa parte, né, de não depositarmos o nosso voto apenas nos nossos interesses, não. Nós temos que ter uma visão global das coisas e ver muitas vezes a identidade daquele candidato se realmente condiz com os princípios éticos e morais e sociais da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, que já estão crescendo, já no mundo difícil, no mundo pecaminoso, no mundo cheio de corrupção, no mundo onde as pessoas, independente do que ela rouba, do que ela faz, se ela ajuda o outro, tá bom. O mal, ele tem invertido o caminho do bem, porque o bem muitas vezes tem se ausentado. Outro dia tem uma pessoa que estava falando, não, eu moro num bairro, antes tinha um monte de traficante aqui, e quando tinha os traficantes aqui, o bairro era bem guardado, ninguém fazia nada. Sabe o que é isso? Não é bom não, meu querido, porque pode ninguém te roubar nada, mas sabe o que você pode perder com isso? Seu filho pode ser aliciado, a sua filha pode ser aliciada. Não é bom não. É claro que o Estado se ausentou e abandonou, e por isso deu lugar a outras coisas, a milícias, as outras coisas, para que assumam, mas isso não é bom. As coisas más, às vezes elas até têm uma maquiagem de uma coisa boa, porque se for só mal, ninguém vai querer. Se o diabo aparece ali com um chifrão, com um garfo, fala, sou o diabo, é eu que estou na sua vida, você vai abandonar a vida ruim na hora. Mas muitas vezes ele aparece com uma coisa boa, com uma fantasia, te dando alguma coisa, te proporcionando alguma coisa boa, para que você seja seduzido. E assim, infelizmente, tem sido a vida de muitas pessoas nesse Brasil, que têm sido seduzidas pela corrupção, pela maldade, pela promoção de coisas ruins, que estão embutidas na falsidade de uma coisa boa. Então, queridos, em nome de Jesus, como cristãos que somos, como crentes na palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, analise a sua vida, analise as suas decisões, analise a sua fé. Que quando você sair da sua casa nesse domingo para votar, é dever de todos nós orarmos pela nação, orarmos pelas autoridades desse país. Mas reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu caráter, porque tudo isso está em jogo. Não é apenas os benefícios, mas é questão de caráter, é questão de fé, é questão de princípios. E Deus, na sua palavra, Ele não negocia os seus princípios. Então, como cristão que você é, busque orientação na palavra de Deus. Eu não vou dizer para você votar nem pelo candidato A e nem pelo B. Mas como pastor, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de te orientar a zelar pelos princípios da palavra de Deus, a zelar pelos princípios da família, a zelar pelos princípios éticos, cristãos e morais que governam a nossa vida, que fazem parte do anseio do nosso lar como cristão. Isso sim, eu tenho o dever de te orientar, para que você tenha consciência de que muitas vezes as coisas não são apenas
políticas. Não é apenas o governo de uma nação que está em jogo, mas são princípios espirituais que estão sobre a nossa nação, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E como cristão, nós temos que ter esse entendimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá certo? E você vai ver, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Mas Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós somos livres para fazermos a nossa escolha, mas infelizmente nós somos reféns da nossa decisão. Quando o povo de Israel estava ali buscando um rei, eles sempre olhavam para os vizinhos, para as nações vizinhas, e Deus já tinha orientado que Ele daria um rei a Israel, que Ele levantaria um rei para Israel. Mas Israel, na sua impaciência, olha para o lado e muitas vezes querendo deuses dos amorreus, deuses dos filisteus, eles, por sua própria decisão, novamente digo, pelo anseio da sua vontade, das suas emoções, eles buscam reis e fazem de ídolos os seus deuses. E vivem períodos difíceis, porque fizeram a sua escolha, agora são reféns da sua escolha. Não devemos optar pelas aparências, mas sim por aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, tá certo? Louvado seja Deus. E você pode estar curtindo, compartilhando aí esta live também nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham receber, não é, essa palavra, essa orientação para suas vidas, não é? E decidir de forma correta, de forma espiritual, aquilo que buscam para a sua vida, tá certo? Eu não sei qual é o seu voto, a sua decisão, mas eu digo que como pastor estou aqui para te apresentar o caminho, para te apresentar aquilo que faz parte dos princípios de Deus para a sua vida. O próprio Deus, quando ele chega diante de Abraão, ele não decide por Abraão, mas ele orienta Abraão e apresenta os dois caminhos e as consequências dos dois caminhos, e o Senhor diz a ele: eu, porém, te oriento a andar por esse caminho, o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da vitória. Então, Deus não decide por mim nem por você, mas Ele nos apresenta uma opção, Ele nos orienta para que possamos tomar a decisão correta em nome do Senhor Jesus, tá certo? E eu quero também deixar, não é, um versículo mais, né, um pouco da palavra de Deus para que você possa estar refletindo. No Salmo de número 103, não é? Nós vamos ler alguns versículos e você preste bastante atenção. O salmista Davi, mais uma vez, ele faz uma declaração maravilhosa, e essa declaração ela é um convite a todo o povo a louvar, a adorar ao Senhor por amor à sua graça, por amor ao seu favor, por amor à sua misericórdia. E Davi diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, preste bem atenção, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Aleluia. E no versículo 13 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando ela pelo vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que te lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Aleluia. Que palavra maravilhosa, não é, meus irmãos? Aonde nós vemos aí a expressão do sentimento movido pelo Espírito Santo de um homem chamado Davi. Aonde ele faz o convite a todos nós a louvarmos, a bendizermos ao Senhor, porque 3 benefícios importantíssimos Deus revela nesse salmo: perdoar a nossa alma, perdoar a nossa vida. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Ou seja, louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor produz na minha vida o arrependimento. O arrependimento que me leva à busca pelo perdão. E não apenas a busca, mas também a aceitação do perdão na minha vida, da parte de Deus. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. E através desse mover, dessa busca, desse louvor, outro milagre importantíssimo é apresentado por Davi como benefício para a nossa vida. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Olha só, eu recebo perdão, eu recebo cura também, como benefício da parte do Senhor. Quando eu medito na palavra, quando eu lembro dos seus mandamentos para o cumprir, para zelar. E o terceiro benefício maravilhoso do Senhor para a nossa vida, expresso nesse salmo, aleluia, é a vida eterna. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. Olha só, quando eu tenho esse entendimento do amor e da bondade do Senhor pela minha vida, essas coisas acontecem. Essas coisas automaticamente se manifestam na minha vida. E nos dias difíceis, irmãos, a palavra do Senhor diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, estamos guardados pelo Senhor todo o tempo da nossa vida. Estamos protegidos pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pode estar havendo ataque por todos os lados, mas o meu Pai zeloso, Ele se compadece de mim. Ele me perdoa, Ele faz nova todas as coisas na minha vida. Ele expressa o seu desejo e manifesta o teu querer na minha vida. Porque os mandamentos do Senhor, quando são guardados e lembrados para que possamos cumprir na nossa vida, aleluia, não tem coisa mais fantástica que atrai a presença de Deus na nossa vida, quando Deus encontra um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, aleluia, um coração que busca por necessidade receber o perdão do Senhor sobre a sua vida. Tudo isso, queridos, nós aprendemos na palavra de Deus. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Numa simples leitura, Deus revela coisas magníficas, coisas fantásticas para a aplicação diária da nossa vida.
para que nós possamos vencer essa depressão que tem assolado muitas vidas, essa enfermidade que tem colocado pessoas na cama e tirado a sua esperança, tirado a sua expectativa, essa enfermidade que tem decretado o fim dessa pessoa, essa depressão que tem levado pessoas ao suicídio, ao fracasso, essa depressão que tem feito com que pessoas se sintam, infelizmente, nada nesse mundo. Tudo isso pode ser restaurado na nossa vida quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós temos a lembrança de quem nós éramos no passado e quem nós somos hoje, da onde nós estávamos no passado e onde o Senhor nos colocou hoje. Quando trazemos à memória essa reflexão e expressamos esse desejo do Senhor, os sinais e as maravilhas de Deus se revelam na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Por isso, meu querido e minha querida, você que está recebendo essa palavra no seu coração, não deixe que ela caia no esquecimento. Não permita que seja apenas uma pequena reflexão, mas que amanhã, quando você acordar, vida que segue, as coisas comecem a tomar o rumo e você não se lembre de que Jesus Cristo te ama, de que somente no nome de Jesus há poder, que somente no sangue do Cordeiro há remissão para os nossos pecados, e somente na presença abundante do Espírito Santo na minha vida eu sou levado ao arrependimento e sou, aleluia, realmente conduzido pela vontade do Senhor e convencido da justiça, do pecado e do juízo. Somente o Espírito Santo pode promover isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Eu não sei o que você precisa, eu não sei que rumo a sua vida tem tomado, mas eu sei que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14,6. Leia isso na sua Bíblia. Acredite nessa palavra. Porque Jesus Cristo pode te levar ao Pai. Ele pode mudar a sua história e transformar a sua vida para a glória do Senhor. Então, curva a sua cabeça e oremos com fé nessa hora. Senhor Deus, Papai querido e amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar, Papai, por essas pessoas e juntamente com essas pessoas invocar o Teu nome santo, Papai, nessa hora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor revele os Teus princípios a cada coração. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, Papai, que o Senhor nos toque de forma especial, de forma sobrenatural. Mas eu peço ao Senhor, nos toque de forma, Papai, que tenhamos a nossa vida transformada. Porque quando o Senhor nos toca, há uma transformação, há uma cura, Papai. Há realmente uma paz na nossa vida. Por isso, toque em cada um de nós nessa hora, Papai. E que possamos sentir o Teu toque, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Cura essa pessoa enferma. Alegra, Papai, esse coração abatido, Papai. Promove uma reflexão nessa alma. Em nome do Senhor Jesus. Levanta o abatido, o cansado, Papai. Eu te peço pelo poder da fé. Pelo poder da fé na Tua palavra. E oro em nome de Jesus. Esta pessoa que está com uma causa na justiça. Que está aguardando uma resposta, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Ela não ficará confundida e há de ser esclarecida para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Queridos, obrigado por você estar conosco. Até quinta-feira que vem, até amanhã, até domingo, não é? E vamos juntos realmente viver a presença de Deus na nossa vida. Tá certo? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua paciência, não é?
Obrigado por você que está conosco todas as quintas-feiras. Que Deus te abençoe, ótima semana de vitória e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus.